A paz de Cristo para a sua vida. João capítulo 11, versículo 25, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? A morte sempre foi um tabu para a humanidade. O homem não consegue responder algumas perguntas acerca da morte, e esse mistério sobre a morte gera certa angústia. Para onde nós iremos após a morte? E quando nós morreremos? O fato de nós sabermos que vamos morrer, mas não sabermos quando, isso aguça ainda mais a curiosidade de responder essas perguntas. No contexto dessa frase de Jesus, ele tinha acabado de receber a notícia de que seu grande amigo Lázaro havia morrido. E Jesus não estava lá quando ele estava doente. Mas quando Jesus se aproxima e recebe essa notícia da morte, a sua irmã Marta diz: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Então Jesus responde com essa frase: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E pergunta a ela: você crê nisso? E depois de Jesus dizer isso a Marta, também conversar com a sua irmã Maria, Jesus foi lá e ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias de morto. Nesse caso da ressurreição de Lázaro, ele mostrou que ele é capaz de ressuscitar mortos. Mas ele diz que ele é muito mais além disso. Ele é a ressurreição, ele é a vida, e aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. É claro que aí ele está falando da vida eterna, da resposta às perguntas acerca da morte. Em uma frase, ele dá a resposta que nós precisamos sobre a morte. A morte foi derrotada por Jesus e será definitivamente vencida quando ele voltar. Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. Ele inaugurou a ressurreição dos filhos de Deus. Ele ascendeu aos céus e ele prometeu que quando ele voltar, ele irá buscar, arrebatar aqueles que estiverem aqui em vida e que crerem nele. E os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro e subirão com ele para os céus. Que promessa gloriosa, a vitória final sobre a morte. E é isso que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, quando ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, em um momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e esse corpo mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que promessa maravilhosa! É isso que Deus tem para mim e para você. Nós que cremos no Senhor, vencemos a morte e veremos ela derrotada definitivamente quando nosso Senhor Jesus voltar. Lá no céu encontraremos os nossos entes queridos, teremos um corpo glorificado, não haverá mais tristeza, dor ou luto, mas viveremos em vida eterna com o Senhor Jesus nos céus. Que Deus te abençoe com essa esperança, que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.